Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Deus esteja no controle da vida de todos nós, né? Sempre falo que as complicações das nossas vidas, de uma certa forma, faz parte até mesmo do crescimento de cada um de nós. As adversidades, elas nem sempre vêm para acabar comigo ou acabar com você, mas vêm para que nós venhamos ter as raízes mais profundas do que mesmo o caule e as folhas, os galhos. Há uma árvore na África que ela é muito pequena, em questão de estatura, altura dela. Mas uma coisa chama a atenção. Ela é enorme para baixo. Portanto, ela carrega um grande segredo. Todas as árvores em volta que não têm essa mesma orientação, elas morrem, secam com mais facilidade. Essa não, pode passar anos sem a existência de água, porque ela tem guardado isso dentro dela. Passe o verão que for, o deserto que se quiser virar, ela não morre. Ela perde todas as folhas, ela parece que está com as raízes para cima, mas não é. É que ela no decorrer dos dias ou dos anos, né, que ela fica sem água, ela perde as folhas, mas ela não perde a vida. Porque o que está dentro dela é o que alimenta ela. É o que ela depositou nos tempos em que Deus diz que ainda está no nosso meio. Procure enquanto se pode achar. E essa árvore tem esse comportamento. Toda chuva que se sobrevém sobre a vida dela, ela acata o máximo de água possível e joga para baixo. São as raízes que guardam isso tudo. E nós guardamos aonde? Existe tudo isso. Nós também temos que aprender e ir por esse exemplo, né? Guardar enquanto nós se podemos achar, encontrar gratuitamente, né, para a nossa vida. Mas muitos não estão nem aí. Estão levando os dias como se fosse, como se não houvesse amanhã. Levando os dias dentro de uma irresponsabilidade com a própria alma dele ou dela, e não se dedicam de maneira nenhuma a juntar um tesouro no céu, aonde a traça não pode comer ela, nem o ferrugem, nem o ladrão e nem mesmo o tempo. Aquele que a junta no reino do céu, com certeza vai desfrutar desse fruto, desse esforço e desse tesouro a qual está juntado no céu. Nós temos que entender isso. A vida passa muito rápido, é rápida demais. Parece que nasci ontem, já estou com 50 e tantos. Esse mês eu faço 53 anos. 53 longos anos. Não é brincadeira, né? 54, né? Não é 53 anos. Então, nós temos que aprender e ver que a vida nossa deveria ser como essa árvore que eu estava falando, que existe só na África. Ela quase não tem folha, mas uma coisa há nela, vitalidade, de dentro para fora, né? Vamos para a palavra de hoje, que hoje eu vou ser breve. Todo dia eu falo isso e termino falando bastante aqui, né? Mateus capítulo 7, versículo 6. Nós vamos entender porque às vezes eu falo aqui, às vezes as pessoas até me levam mal. Mas quem que é esse pastor para falar isso?
Eu às vezes digo aqui, eu não perco meu tempo com pessoas que não querem. Não quer, não quer, eu respeito isso. Não vou ficar insistindo com pessoas que não querem. Se não quer, irmãos, é diferente de um filho até 18 anos, a responsabilidade dele, ele não tem nenhuma responsabilidade. Toda a responsabilidade com relação à vida dele, toda a direção, tudo que ele faz, a responsabilidade é do pai e da mãe. É ou não é assim? Mas chega um tempo que essa criança vai crescer e vai tomar conta das rédeas da vida dele em si. E aí que mora um grande problema. Se ele acatou ou ela acatou tudo que foi ensinado, né? Irmão Vilmar Miranda, a paz do Senhor, Vilmar. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse filho acatou toda a orientação dada até então pelos pais e mãe, ele vai sobreviver neste mundo e vai aperfeiçoar cada vez mais aquilo que o pai e a mãe ensinou. É ou não é assim? Mas muitos de nós preferimos entrar pela vida da rebeldia. Porque na rebeldia parece que é melhor. E muitos não têm a oportunidade que eu tive. Muitos de nós estamos tendo essa oportunidade. A oportunidade de ser alcançado por Deus e entender o que Deus tem para a nossa vida. Muitos vão por caminhos que parecem ser longos, mas eles são muito curtos. Se tornam até então filhos da perdição. Por que filhos da perdição? Porque eles conhecem, mas não querem. Conhece, mas não obedece. Conhece, mas não coloca em prática tudo o que conhece. Conhece, mas não quer intimidade. Conhece, mas quer se manter distante das obrigações que cada um de nós que servimos a Deus temos que ter. Então por isso Mateus 7, versículo 6, diz assim: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogue aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisoteie, e voltando-se vós faça em pedaços. Entenderam, hein? Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisoteie, e voltando-se vos faça em pedaços. Essa palavra quer dizer o que, pastor? No meu entendimento, Jesus está falando: não dê o que é sagrado, não dê o que é melhor de você para quem não quer. Não dê, porque as coisas de Deus, a Bíblia fala que não é por força, mas é por liberdade, é por aproximação, é por dar lugar. Se darmos lugar, vai funcionar. Mas muitas pessoas que nós conhecemos, quantas vezes estou pregando na rua, eu me deparo com pessoas assim que não querem. Aí tem aquele crente que ele fica insistindo. Irmão, quando um não quer, dois não brigam. Se você está pregando e o Espírito Santo não achou lugar naquela vida, porque isso depende, quem abre essa porta somos nós, não adianta você ficar ali gastando saliva. Ah, pastor, mas se essa pessoa morrer sem Cristo, não é responsabilidade minha. Porque a Bíblia diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, aquele que crer será salvo. E o que não crer já está condenado. Simples assim. Muitas vezes nós queremos passar um açúcar onde na realidade tem que ser salgado. Muitas vezes queremos ajeitar as coisas. Eu vou insistir com ele. Não, daqui a pouco ele se irrita
e termina até nos agredindo. Eu já vivi isso na rua, eu gosto muito de pregar na rua. Eu já vivi isso, não foi só uma vez. Então a gente tem que ver que quando o Senhor está no meio, as coisas funcionam de acordo com o que o Espírito Santo vai fazendo. Você vai aplicando e o Espírito Santo vai agindo, né, de uma maneira sobrenatural. Mas essa pessoa tem que dar lugar. O Senhor não se comporta como ladrão, Ele mesmo diz que Ele não é ladrão. Ele não faz nada na nossa vida sem que nós mesmos venhamos a permitir isso. Então por isso Ele diz, não deis o que é sagrado aos cães. Aí nós vamos naquele versículo lá em Apocalipse que diz, estarão fora quem? Os cães, os feiticeiros. Quem são os cães, pastor Zé Carlos? Já falei sobre isso aqui. Os cães são os zombadores, os ingratos, aqueles que não têm nenhuma consideração por Deus, aqueles que nunca vão virar o olhar dele para Deus. Tá? Há muitos que pregam que todos serão salvos. Não, irmãos, a própria Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então é por aí que você começa a entender, que nós começamos a entender que a nossa salvação depende do nosso esforço, depende da nossa renúncia, depende da nossa sinceridade com Deus, depende da nossa responsabilidade com aquilo que Deus embarcou na nossa vida ou aplicou na nossa vida. Temos que entender isso. Ah, pastor, mas servir a Deus não é muito fácil. Eu sei que não é fácil. Mas se nós ficarmos à mercê do mundo, o que você vai ganhar com isso? Porque não insistirmos até Deus nos dar força para continuarmos essa caminhada aliado aos propósitos de Deus. Muitos de nós não estamos dando importância a isso. Não, eu já aceitei, então se eu já aceitei, Deus é na minha... Não é assim, irmãos. Infelizmente, o caldo é um pouco mais grosso. E no meio dessa turbulência que nós estamos vivendo nos dias atuais, onde muitos de nós estamos afastados dentro da própria igreja, não queremos dar lugar às primícias que Deus tem reservado para a nossa vida. Damos lugar a uma parte, a outra não, e assim vamos levando a nossa vida, perdendo o nosso tempo dentro de uma igreja. Não é porque você dá glória e salta e pula e sapeca, isso não significa que você está salvo, que eu estou salvo. Aí a verdadeira importância, a verdadeira realidade está a transformação dentro do coração de cada um de nós. De que forma que nós vemos agora a vida em si. De que forma agora que nós vemos a Deus também. Antes nós víamos Deus, era simplesmente Deus. Mas hoje o que Deus significa para a nossa vida? Para aqueles que são convertidos, lavados, remidos no sangue de Jesus, eles olham para Deus como a única e soberana saída para a vida dele. Então o que ele faz? Ele vai conforme a palavra, que a palavra diz, esforça-te. E ele passa, ou ela passa automaticamente a se esforçar no núcleo, não de uma ideia, mas de um projeto que Deus tem desenvolvido para aqueles ou para aquelas que dão lugar a Deus. É muito simples explicar isso. O duro é viver isso, sem nós darmos lugar. Então o próprio Deus, o próprio Jesus está nos alertando. Não dê o que é sagrado aos cães. O que é cão, pastor? Não é um cachorro. A palavra cão, ela está em várias partes da Bíblia
que é o significado de zombadores, pessoas ingratas, pessoas que levam as coisas de Deus de qualquer jeito, pessoas falsas, pessoas que não têm caráter nenhum. São chamados de cão. Pessoas que não se aliam com a vontade de Deus, que não se esforça de maneira nenhuma para entrar num bem comum de intimidade com Deus. Essas pessoas certamente serão repudiadas por Deus. Não queira eu ou você ter esse título aos olhos de Deus. Jamais. Então a palavra em Mateus 7:6, ela está nos orientando a não perdermos o nosso tempo, principalmente com quem conhece. Há muitos que conhece, mas não dá lugar. E não é você e eu indo para cima dele ou dela, você tem que aceitar Jesus. Muitas vezes essas pessoas até aceitam, mas não aceitou porque ele deixou o Espírito Santo convencê-lo. Ele não quer te desagradar. Ele levanta a mão ali, mas tem um probleminha. Na igreja ele não vai mais. É ali para você parar com aquela pressão. Eu já vi pessoas colocar a mão na pessoa ali, você tem que aceitar Jesus. Outra hora ameaça, né? Essa é sua última oportunidade. Quem sou eu para saber de última oportunidade de vida de alguém? Se eu soubesse, eu tinha que saber primeiro o meu último dia. Eu tinha que saber também com relação à vida minha. Como que eu posso determinar pregando, olha, essa é a última oportunidade que Deus tá te dando, se Deus não me mandou falar aquilo? Não é por força, mas é pela imensidão da presença do Espírito Santo de Deus aplicada naquela vida. Não somos nós que convencemos os homens, mas é a presença de Deus. Então nós temos que entender isso e parar com essa coisa que o irmão tem que aceitar Jesus, porque tem que aceitar e não é por aí. Há pessoas que têm o espírito de cão. Se tem, irmãos, e esqueça, ele não vai aceitar Jesus. Então não fica ali jogando o que é sagrado na boca dos cães. É isso que Mateus 7, versículo 6 está nos orientando. Não perca tempo, vá para outro. Tem outras pessoas que deseja, que anseia, está com sede de encontrar Jesus, e com certeza, se você estiver na posição correta, a qual agrada a Deus, orientando outras pessoas através da poderosa palavra dele, pode ter certeza que você não vai voltar com as suas mãos vazias. Eu tenho certeza disso, que Deus vai te encaminhar até essa pessoa, a qual ele já tem um plano reservado, e plano esse de salvação. É isso que nós temos que dar um lugar. Provérbio capítulo 9, versículo 8, Provérbio 9, versículo 8, diz assim: portanto, não admoestes o escarnecedor, viu? Para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Está dizendo, não queira administrar a vida de um escarnecedor, para que não te aborreça. Porque o sábio, segundo a Bíblia, que Provérbio capítulo 9, versículo 8, diz que o sábio, quando você repreende um sábio, ele passa a te amar. Então até nisso nós temos que ter cuidado em quem é cão. O cão não aceita ser repreendido. Eu já vi isso. Pessoas apeladas do nada. Então você não tem que estar perdendo teu tempo com essas pessoas, principalmente as que conhecem. Há pessoas que não conhecem, mas é muito raro hoje, irmãos. Vamos falar a verdade, todo mundo já passou por uma igreja. Aqui em Tangará, quando eu saio para pregar, que aquelas pessoas aparecem, a maioria delas
Mas 90%, eu era crente. Então, irmão, se era crente, por que eu vou ficar perdendo meu tempo com ele? Por isso que a palavra diz, não dê o que é sagrado aos cães. É a palavra, irmão. Corre, pula dele e passa para outro. Porque Deus vai, nessa sua valentia, nessa sua coragem, nessa sua determinação de levar as coisas de Deus a sério, você não volta para casa de maneira nenhuma com as suas mãos vazias. Porque Deus é contigo. E Deus também é ciente do tamanho do esforço que você tem feito para alcançar almas para o reino. A maioria de nós só reclamamos hoje. Antigamente o crente era mais crente. 2 paletadas ele estava ali falando que Jesus salva, cura, liberta, transforma e ainda leva para o céu. Hoje não, a maioria de nós mais vivemos reclamando com os nossos próprios problemas. Mas ainda há varões e varoas que se dedicam a ir ao encontro das almas. A paz do nosso Senhor Jesus, pastor José Carlos e família. Irmã Francisca Souza, lá do estado do Piauí. Que Deus te abençoe. Então, portanto, não queira administrar um escarnecedor, Provérbio capítulo 9, versículo 8, para que não te aborreça. Agora, e o sábio? Repreende o sábio e ele te amará. A pessoa que é administrado por Deus, essa pessoa é sábia. Seja a palavra doce, amarga ou salgada, seja o que for, se Deus está falando com ele, ele aceita e glorifica a Deus e ainda passa a amar o profeta. Esse profeta é profeta de Deus. Falou algo que me doeu, mas era necessário. Mas há uns aí, viu? O escarnecedor, tu não vai repreender ele não, porque você vai arrumar um grande problema para tua vida. Você pode ter certeza disso. E Deus, nesta noite, Ele está nos alertando com relação a isso, a perca de tempo. Não dá mais para nós ficarmos perdendo tempo com o escarnecedor, principalmente o escarnecedor que já conhece. São zombadores, pessoas que têm noção de quem eles estão brincando. Mas o inimigo consegue, né? Consegue. E você não pode confrontar um povo desse. Eu já fui em lugares pregar que apareceram 2, 3 querendo confusão. E na hora, antigamente eu era extremamente sanguíneo. Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar. Opa, isso ali não é o inimigo. Pode crer que não é. Ah, pastor, é o inimigo. Não, é o usado pelo inimigo. É uma pessoa que se rebeliou, é rebelioso. Ele se rebeliou contra as coisas de Deus. As pessoas que servem a Deus podem sim pagar um preço muito alto. Como eu já ouvi histórias de pessoas pregando em umas áreas aí e lá perder a vida. Principalmente na área da África ali. Acontece muito isso. Ser pessoas pregando a palavra de Deus e as pessoas se enfurecer tanto, porque o diabo está naquele lugar de um tamanho tão grande que ele desperta nas pessoas a ira e pegar. Eu vi uma senhora sendo colocado fogo nela viva, mas ela não desistiu de falar. Ela perdeu a vida aqui, mas ganhou. A Bíblia diz que quem perde a vida em prol desta palavra, na realidade ganha a vida. Vida eterna, porque isso é lícito que nós venhamos a receber por tudo que nós fazemos para Deus. Deus não nos deve, sempre falo isso. Então, irmãos, não queira mudar o cativeiro de um escarnecedor, que o escarnecedor ele é rebelde. O escarnecedor só há uma possibilidade, se Deus olhar para ele e usar de misericórdia, trazer ele de uma forma
diferente da forma de Deus. Que a forma de Deus, muitas vezes, a pessoa vem de um jeito ou de outro. Mas nós convencermos a Ele, e os próprios Espírito Santo não convencem. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele dá lugar a corações, ele adentra corações aquebrantados. Às vezes você está ali pregando e aquela palavra está abrindo o caminho para que o Espírito Santo entre na vida daquela pessoa e convença ele de dentro para fora. Vocês entenderam? Que uma parte é nossa, mas 90% é o Espírito Santo que vai convencer, que vai fazer essa pessoa pensar. Então nós temos que entender isso. Então assim, nós não temos que estar lá na rua pregando e querer brigar com B e com A, porque aparece, irmãos. Um dia eu estava pregando aqui e um homem aqui num bairro bem aqui, não sei se é Bela Vista, como é que é o nome do bairro? São Mateus. A primeira vez que a gente foi pregar lá à tarde, um homem apareceu e falou para mim que não era para mim continuar pregando. Como eu sou teimoso, continuei pregando. Não sabia eu que ele estava já vindo de encontro comigo para me dar uma facada. Foi em casa e buscou uma faca e veio de lá para cá. E eu na hora eu vi que o que estava nele, o que estava orientando ele, não era maior do que o meu e o seu Deus. Continuei a pregar com a mesma eloquência, com o mesmo desejo, não senti medo. Porque tem crentes que dizem, eu quero ir pregar, pastor. Mas se ele vê uma situação dessa, ele é o primeiro a correr, larga a esposa, larga o carro do som, larga tudo. Acho que larga até a Bíblia, de tão covarde que é. Porque vai a essas coisas, mas não está preparado. Para tudo Deus desenvolveu o lugar e a hora. Eu não posso ser uma coisa que Deus não quer que eu venha ser. Pregar na rua não é para qualquer um, não é porque eu quero. Deus nos escolheu como evangelista. Pregar na rua, você pode ser surpreendido. E você pode entrar sim numa grande confusão se você estiver na carne. Mas quem está no espírito, eu vi a hora que o homem veio com aquela faca, uma faca grande, ele veio na intenção de me furar. A ideia dele. Mas na hora que eu olhei para ele, o Senhor me acalmou. Falou, calma, eu estou nesta embarcação aí. E eu fiquei tranquilo. Missionária Cida Lima, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos, eu espero que vocês estejam bem. O pastor Gilmar mandou as fotos que ele vindo aí à noite, né? Nós já fizemos muito isso, viu, missionários? Eu e a Carla. E era gostoso. Às vezes nós víamos na chuva, vinha de 100, quase 200 quilômetros aí para dentro do mar. Daqui lá na EMA mesmo, passa de 100. Só daqui na Barra é 70 quilômetros. Aí não sei mais 35 ou é 40 para lá. E a gente ia, cortava um mato terrível. Aí o pastor Gilmar ontem mandou a foto. Eita, avisa ele para ele carregar uma lanterna, viu? Uma vez nós íamos morrendo, eu e a Carla. A gente ia daqui para Barra, estava à noite. E o estator da nossa moto queimou. Quando queima o estator de algumas motos, 125 para baixo, acho que até dá 150, o farol apaga, porque ele não é alimentado pela bateria, né? E aí apagou, bem no momento estava passando 3 carros juntos e uma caminhonete lá atrás. Então ela não me viu e nem eu vi que o farol apagou. E ela veio para cima da gente. Aquele dia, no mundo as pessoas dizem, levamos sorte. Mas com nós não é sorte. Nós é Deus. Então, irmãos, nós não temos que confrontar, no momento que nós estamos pregando na rua, não tem que confrontar ninguém. Olha o que a palavra diz.
A Provérbio 23, versículo 9, diz assim: não vale a pena conversar com o insensato. Vocês sabiam que eu estou ficando de um jeito que, se eu não falar durante o dia, para mim é a coisa melhor do mundo. Se não aparecer certas pessoas perto de mim, é o melhor presente que Deus me dá. Porque esse versículo faz com que eu entenda isso. A conversa que você vai ter com um insensato, já diz insensato. O que é que você quer com o insensato? O insensato, ele é insensato e pronto, acabou. Porque ele despreza toda a sabedoria que há nas tuas palavras. É a palavra de Provérbios, capítulo 23 e versículo 9. Que diz: ele foi para a igreja no interior e ele sempre leva uma lanterna mesmo. Tem que levar, viu, missionário? Leva, porque eu já fiquei no escuro, eu e Carlos. Então, que Deus leve e o traga, né? Que aí tem uns desertão também, né? Então, não vale a pena. Provérbio 23, versículo 29, diz que não vale a pena você ter conversas com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. O que adianta você... Por isso que lá em Mateus 7, e versículo 6 diz: não dê o que é sagrado aos cães. Não perca o seu tempo com esse tipo de gente. Pastor, e a alma dele? Às vezes o insensato conhece mais que você. É duro, ele conhece, mas não coloca em prática e nem vive o que um dia ele aprendeu. Então não vale a pena. Tem uma cidadezinha aqui perto, aqui, não vou falar o nome, eu nunca vi tanto fofoqueiro junto. É muito... Eu morei numa outra que lá tinha também, hein? Até pastor. É aquela irmã, uma na casa da outra, tudo insensato. Porque essas conversas nenhum aproveito tem, nenhum aprendizado tem. E eu tô ficando assim, se nós formos chegarmos a ter uma conversa, que essa conversa seja proveitosa. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que se calar mais, não se envolver muito em disse-me-disse. Porque para não ser chamada ou chamado de insensato. Você vai na casa de alguém, ou alguém vem na tua casa, geralmente encontro de crentes. Me perdoe, mas quem perdoa nada, é uma realidade que todos nós sabemos. Termina em fofoca. Repara que é. Se passar de meia hora, vai terminar em fofoca. A vida de alguém vai estar ali, igual a bitorneira e a pessoa dentro. E a bitorneira rodando. Vai estar sendo esmerilado a vida de alguém. Não vou generalizar. Seria eu louco? Porque tem muitas pessoas de Deus que ainda se preservam a sua boca, o seu ouvido, para coisas mais aproveitáveis. Coisas que edificam, coisas que nos alegram, não só de Deus. Mas há conversas no dia a dia que isso alimenta a vida do outro, que traz autoestima, alegria. É gostoso quando alguém chega na casa da gente falando de bênção e não de desgraça da vida dos outros. Eu morei nessas duas cidades, misericórdia, gente. Como era difícil. Não tinha uma conversa que o insensato não estava ali, embutindo, né? Ou administrando uma fofoca. E eu ficava assim pensando, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Era fofoca demais, quando não era a vida de um. E hoje ele estava falando comigo de alguém. O dia que ele topasse com outro, era de mim para aquela outra pessoa. Porque o insensato, ele trabalha dessa maneira. Ele é fermento. Ele vai levando a conversa para lá, para cá. Então por isso a palavra diz, Provérbio 23 e versículo 9. Não vale a pena conversar com o insensato. Abre a tua Bíblia, está aí. Não vale a pena, irmãos. Tem tanta coisa boa para a gente falar. Tem tanta coisa boa para a gente levar para o outro ou aprender. Não estou falando só no caso de Deus.
mas em todas as áreas. Vai falar de coisa boa, não tem nada para falar, vai falar de um jardim, os homens vai falar de uma roda de carro, de uma moto, conta um caos alegre, se não tem nada para... Mas não abra a sua boca para sair besteira, eu não tenho que estar abrindo a minha boca para perseguir B e A, que afinal, quem somos nós? A Bíblia diz que antes de tirar, né? Está em Mateus 7, versículo 5, que diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar os ciscos dos olhos dos teus irmãos. É uma palavra dura, mas é verdade. E aonde consiste isso? A insensatez. Aonde? Muitas vezes no nosso falar. Que a nossa boca só sai lixo. Só sai coisa que não vai acrescentar em nada. Talvez acrescente sim, no dia que ele levar a lapada de Deus lá, sobre umas 4 lapadas para minhas costas também. Uns 4 pro chão, sabe, para a gente ficar ligeiro. Eu conheço crente pagando preço aí, eu conheço, irmãos. Pela ponta da língua. A língua que levou ele ou ela a pagar esse preço. E eu fico bem quietinho, tem um monte que não sabe quem eles eram. Diz, coitado deles, eu vou orar por eles. Vai, boba, entra no meio. Aquilo ali eles estão pagando o preço do pecado, da contaminação, da insensatez. Uma boca que não parava dentro da língua. Então, Provérbio diz 23 e 29. Não vale a pena conversar com insensatos. Afasta desse tipo de gente, que só vai te trazer coisas ruins e eles nunca vão levar a sério e nem dar crédito ao que você está falando. Pastor, o senhor, eu provo Provérbio 23 e versículo 9, leia aí, que diz: não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Quantas vezes eu já vi a pessoa chegar e trazer uma palavra bacana, sabe? E quando aquela pessoa sair, 2, 3 crentes, quem que ele pensa que ele é? Sabe de nada, isso aí eu já sei. Desmerecer a pessoa. Então por isso que Provérbio 23, versículo 9 diz: não vale a pena, né, conversar com o insensato ou ter aliança com ele, pois ele despreza a sabedoria, que é a sabedoria de Deus, e também despreza tudo que você fala. Está lá em Provérbio 23, versículo 9. Aí você vai ficar discutindo com um camarada desse? Não. Anda, a fila anda para quem tem disposição. Deus vai fazer com que você encontre com essas pessoas que irão dar crédito à palavra de sabedoria que sair da sua boca. Mas não fique insistindo, porque é uma ordem de Deus. Mateus 7, versículo 6 diz: não dê o que é sagrado aos cães. Lá em Apocalipse diz que estarão fora quem? Os cães, os feiticeiros, os homicidas. Viu o cão lá? Não está falando de um cachorro. E nem dê as suas pérolas aos porcos, porque tem gente que é pior que porco. Não dê, não perca seu tempo, porque essas pessoas, a maioria deles conhece. Não perca seu tempo com pessoas que são escarnecedores. Não perca, porque a Bíblia diz que há uma multidão que são chamados de filhos da perdição, que nada vai trazer eles, nada vai convencer eles. Aí você pensa que você vai arrumar uma confusão, vai sair entristecido. Procura outro. Se você saiu ao encontro de alma, pode ter certeza que você não vai voltar com a tua mão vazia, se você saiu preparado ou preparada para isso. Mas não fique insistindo, né? Vai andando, né, que você chega na pessoa certa. É verdade, irmão Francisco. Vai andando que você vai chegar aos ouvidos que darão atenção merecida à sabedoria que você extraiu de Deus para replicá-la na vida de alguém. Talvez 10 não aceite, ou talvez aquela pessoa não aceita naquele dia, mas só
dessas pessoas darem lugar, já vai haver um processo de trabalho do Espírito Santo de dentro para fora, no coração dessas pessoas. E você talvez até volta para casa entristecido. Poxa, eu não ganhei ninguém para Jesus. Mas você está enganado, ou talvez enganada. O que você falou está sendo remoído, está sendo construído algo na vida da pessoa que não é insensata. Que ela deu crédito, ela ouviu, talvez não veio ali, mas ela deu crédito e o Espírito Santo vai se encarregar de remodelar essa vida. E quando você menos esperar, aquela pessoa chega de supetão e diz: hoje eu quero Cristo em minha vida, em meu ser. Porque é dessa maneira que funciona. Às vezes o que nós fazemos é como a Bíblia diz: lança a tua semente. E depois de dias, né, a palavra fala isso. Lança o teu pão. E depois de dias é que nós vamos ver o resultado desse pão que você lançou. Nem tudo está perdido quando você sai predestinado a buscar alma para o reino. Mas cuidado com o insensato. Não confronta e nem, se for confrontado, não vá de encontro com ele. Porque ele já vai ali mesmo para desmerecer, tirar toda a graça que você tem empenhado de Cristo. Quantas pessoas que saem para pregar e voltam mais triste ainda. Além de não ganhar alma, volta quase afastado de Deus. Né? Provérbios 26:4 diz: não respondam ao insensato com semelhante insensatez. No Provérbios 26, versículo 4. Abre a Bíblia aí. Está lá escrito: não confronte, não vá de frente, para não te igualares a ele. Você é melhor que ele? Não. O Deus que habita em você te selecionou. E se você é alguma coisa, é porque a graça de Deus habita e você não vai usar de insensatez. O insensato, Provérbios 26, versículo 4 diz: não responda ao insensato com semelhante insensatez. Não confronta. É assim que terminam as confusões dentro da igreja, em tudo. Que tem. Eu congregava num certo lugar que tinha uma família lá que eles arrumavam confusão por tudo, principalmente nas festas. Era só eles que queriam fazer. Ninguém sabia fazer nada. E um belo santo dia eu estava lá e eu fui pegar uns tambores para colocar carne com sal dentro. Mas quem me mandou foi um pastor, o presidente, na época, pastor Silas. Você desce para lá e vai ajudar lá na cozinha. E eu fui. E estávamos construindo aqui a sede. E aquilo era uma multidão de pessoas. Então mataram algumas vacas, né? E eu fui lá, mas essa família era para frente. Eles não tinham nada de se meter ali. Mas eles iam, colocavam a colherzinha de pau inteiro. Por quê? Porque eram insensatos. Não sabiam aonde estava o seu verdadeiro lugar. A Bíblia diz que nós temos que nos posicionar conforme as portas que são abertas. Não queira você e nem eu abrirmos portas que Deus não abriu ela. Logo eles arrumaram para a cabeça. Naquele dia arrumou uma irmã que era mais braba que eles. Comigo não saí, só falei para eles: foi o pastor que me mandou. Você está acima dele? Não. Pois então, deixa eu em paz. Eu era seco, extremamente seco. Então, irmãos, há pessoas que querem, principalmente nos dias de festa, dentro de igreja, é que aparecem muitos crentes que são insensatos, para frente, saliente, entrão. O pastor não pediu para ele estar ali, mas ele quer mostrar para todo mundo que ele manda. Essas pessoas, você tem que ser mais sábio que ela. Você não pode confrontar. Deixa ele por si só se enforcar. Há um caso aqui bastante engraçado.
Foi lá para a banda da linha 12. Tinha uma família também lá que era assim, para frente. Tudo era eles que tinham que fazer. Se colocassem outros, eles colocavam areia. Tem crente assim. São insensatos. Não são maleáveis. Não tem Cristo dentro dele. Que Cristo dentro a gente é maleável. Tá bom, irmão, faz aí. Sabe o que essa outra família fez? Já eram as 10 e pouco, por causa dessas brigas lá. As cozinheiras saíram, entraram dentro do carro e vieram embora. Pensa num rolo que foi. Que as cozinheiras eram daqui. E lá elas começaram a mexer, a família começou a enfiar a colherzinha de pau. Não, não é assim, é assado. As irmãs entrou no carro e veio embora. Porque elas viram que a insensatez, o medo de perder. Entenda uma coisa, nada na igreja é do pastor, nada da igreja é seu, e posição nenhuma que nós venhamos a ter vai nos levar para o céu. Entenda isso. As posições, as divisas, as hierarquias, nós temos que obedecer isso. Mas muitos querem essa hierarquia na força, na marra. Aqui é nós que manda, aqui é o meu dízimo. Não tem crente assim, são insensatos. E nós temos que ser mais sábios que eles. Porque é o que a Bíblia diz, Provérbios 23, versículo 9, diz: não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há em tuas palavras. Entenda que Deus está te chamando de quê? De sábio. Entendeu? Provérbios 26 e 4 diz: não responda ao insensato com semelhante insensatez, não seja, para não te igualares a ele. Se você confrontar um insensato, você vai ficar pior que ele. Seja em linha reta. Como assim, pastor? Mantenha a sua aliança com Deus, e sabendo que hoje talvez você não fez, porque o insensato não deixou, mas Deus vai abrir, oportunizar outras portas no longo da vida. Essa é. Obedecer é o dever de todos nós. E a primeira coisa que nós temos que obedecer é obedecer a orientação que o Espírito Santo de Deus coloca em cada coração no momento que se encontra com um prepotente desse. Não vá confrontar, porque você não vai ganhar nada com isso. Eu já vi irmãs sair no tapa, na época de festa, saiu no tapa. Você imagina uma festa para glorificar o nome do nosso Senhor e as irmãs lá na cozinha saindo no tapa? No tapa, eu vi. Saíram no tapa. Porque uma queria cozinhar mais que a outra. Aí a palavra diz assim: ó, quão bom, quão suave é. Para essas irmãs a palavra está diferente, né? Daqui a pouco eu falo o jeito que elas entenderam. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem que em união. Mas elas entenderam diferente. Ó, quão bom, quão suave é que as irmãs e os irmãos vivam em confusão. Tem crente que entende tudo ao contrário, porque são insensatos. Não podia as duas ali, né, com maior amor, tá fazendo aquilo na casa do Pai. Mas o insensato, ele está em lugares que você nem imagina onde é que ele está. O insensato, ele é danado. O insensato funciona assim. Não tem aquela festa que você faz na igreja? Todo mundo traz Coca-Cola. E o insensato, pastor? Ele traz o guti-guti, aquele refrigerante mancha pulmão. É aquele que ele traz. Mas veja como o insensato trabalha. No decorrer do comes e bebe, ele vai fugir daquele refrigerante que ele levou. Entendeu? Ele mesmo não vai tomar aqui, porque ele é insensato e, acima de tudo, ele planeja tudo, maquina as coisas. Pessoas que maquinam têm um espírito que precisa reencontrar com Deus para parar de estar maquinando. Isso aqui é a igreja que se dane. Eu vou caçar a Coca-Cola, a Light, vai caçar a Coca-Cola. Mas ele mesmo
Ele é tão insensato que ele vai levar o mais baratinho que ele puder achar. É ou não é insensato? É um espírito assim que se dane os outros. E aí não está enquadrado esse tipo de pessoa de maneira nenhuma. Está enquadrado, ó, com bom, com suave é que os irmãos viva em união. União, eu querer o melhor para o meu irmão. Vou ali, eu não tenho dinheiro, ou não leva nada logo. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou, se eu levar, vou levar uma Coca-Cola, eu vou levar uma coisa boa, uma Fanta, uma Sprite. Não, ele acha aquele refrigerante mais ruim possível, porque ele é insensato. Mas ele mesmo não vai tomar aquilo. Então, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para a igreja. Eu não posso querer para o meu irmão. Mas muitos não entendem isso. Vamos para Mateus 15, e versículo 26, que diz: ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães. Olha a palavra cães de novo aí, né? De estimação. Não é justo. Deus está trazendo aqui simplificando para que você entenda. Eu vou tirar porque eu gosto demais eu vou tirar da boca do meu filho. Não haja assim. Isso é uma orientação de Deus. Primeiro Deus, depois a família. Investe. Se o mundo lá fora não quer ouvir as palavras de sabedoria que você carrega, eduque seus filhos. Aleluia. Convença não, mas evangelize os seus filhos. Sente, tira um momento de oração com eles, tira um momento para evangelizar seus próprios filhos. Não, é melhor estar lá na rua e os meus filhos sendo criados pela internet, né? Sendo orientado por eles. Não, irmãos. Primeiro, reforce a estrutura de sua casa. Não vai dar as pérolas que você tem aos porcos, porque eles vão ainda se revoltar e podem te atacar. Mateus 7 e versículo 6, lê lá. Os porcos ainda podem vir contra você. Mas seu maior investimento está no núcleo da tua família. Evangelize eles, para que depois você não venha ter filhos e filhas afastados da casa do Pai. Aonde foi a falha? Muitas vezes a falha foi em não fazer que Jesus fosse tão natural e tão necessário na vida deles. Então Jesus diz: não é justo tirar o pão dos próprios filhos. Primeiro alimente seus filhos. Alimente bem para que eles cresçam alicerçados, orientados por Deus, porque eles não venham ser uma família de insensatos, mas todos controlados por um só Deus. Que a sua casa venha a ser uma casa de alegria, que você olhe para os seus filhos e veja o reflexo da palavra na vida deles, que eles cresçam e sejam uma bênção através do seu. Há pessoas que dizem: eu quero ser missionário, e sai, e a família está toda bagunçada. Conquiste os seus, batalhe pelos seus. Depois que a família estiver reforçada, aí coloca no casulo de Deus, atrás do escudo. Aí você diz: agora, papai, eu ajeitei a minha casa. Primeiro ajeite a nossa casa. E há muitos de nós que vivemos um verdadeiro pesadelo com filhos, com filhas, que precisam ser administrados pelo Senhor. E essa administração só vai acontecer quando você e eu passarmos a administrar também o que Deus nos deu. E Ele deu um bastante, viu? Para cada um de nós. Aplique em vossos filhos. Invista na sua própria família, no seu marido, que talvez esteja fora da presença de Deus. Viu? É a tua maior riqueza aqui na terra, é a tua família. Mas não saia por aí perdendo tempo com pessoas insensatas. Viu? Para voltar para casa aborrecido, triste.
dizendo, meu Deus, preguei e não funcionou. Porque às vezes Deus está requerendo isso na sua casa. Viu? Volte para dentro da casa. Ah, mas eu tenho um filho, 2 que não está servindo a Deus, pastor. Está na hora de você entender que muitas vezes a sua parte de evangelista não está lá no mundo, mas está no núcleo da sua casa. Quantas mães que eu conheço que mantêm os seus filhos na presença de Deus, no joelho, na orientação. Eu morei do lado de uma irmã aqui. Ela é uma graça, ela. A casa dela, os filhos começaram a querer cantar umas músicas lá uns dias. Ela falou, opa, parar com essa sanfona aí. Daqui a pouco até o sanfoneiro estava crente. Nem que fosse só aquele momento. Ele falou, aqui dentro da minha casa não. Na minha casa ninguém vai tocar negócio de sanfona não. Porque ela sabe o preço que ela pagou. Ela pagou. Eles ficaram de maior, ficou agora é por conta deles. Mas ela manteve o Deus vivo e fiel no núcleo da casa dela. Ela não está aqui dentro de casa não. Aqui não tem negócio de saia rodada, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não tem essas músicas aqui não. Aqui é alvo, ou mais que a neve. Daqui a pouco tá todo mundo cantando. Vou mais que a neve. Vai, aprenda administrar e evangelizar a tua casa constantemente, independente se os filhos estão na igreja ou não. Aprenda a administrar. Aqui é uma mulher de Deus, aqui é um homem de Deus, e eu não vou de maneira nenhuma esquecer das promessas que Deus fez para os meus filhos. Então eu mantenho a tocha viva do meu Deus na minha casa. Entende, irmãs? Não deixa filho fazer o que quer, não. Que a tua casa habita a glória de Deus, porque você está lá dentro, viu? E a glória de Deus, se está na nossa vida, ela exala no núcleo da nossa casa. A tua casa tem uma proteção, tem um olhar 24 horas, observando o que você permite, viu? Não vá perder a bênção por bobeira. O último versículo de hoje, Apocalipse 22, versículo 15, que diz: no entanto, fora estão os cães, aí os cães de novo, os bruxos, os ocultistas, os que cometem moralidades sexuais e os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Não perca tempo com esse povo, viu? É ordem de Deus. Não perca tempo com escarnecedor. Há muitas almas sedentas, principalmente às vezes na nossa própria família. Mude o seu investimento e tu verás a glória de Deus exercer um papel praticamente impossível. E ainda esse ano, viu? Se esforce. Nós como pastores não podemos viver isso. A gente tem que viver para nossa casa e viver para outras pessoas. Mas você que não é pastor, faça um investimento na sua casa. O pastor tem que fazer na casa dele e fazer pela vida dos outros. Mas você que não tem uma igreja, que não está dirigindo igreja, aplica o teu melhor. A Bíblia diz que tu és sábio. Olha o que diz aqui, ó, o Provérbio 23, versículo 9. Não vale a pena conversar com o insensato, pois eles desprezam a sabedoria que há nas tuas palavras. Deus está ou não está te chamando de sábio? Tenha uma terça-feira abençoada. Vamos orar e agradecer a Deus até então por essas palavras, a qual foi dita aqui hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos orando e assim amanhã estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, se Ele estiver com a minha vida, com a tua vida, nos projetos de amanhã. Espero eu que Ele venha nos dar mais um dia, né, de muito entendimento e também um próximo dia para que a gente aprenda um pouco mais e venhamos a crescer cada vez mais no entendimento que sim é sim, não é não. E a ordem de Deus, ela é bem específica. Não dê aos cães, né? De maneira nenhuma. Mateus 7, versículo 6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogue aos porcos as vossas pérolas. Viu?
para que não as pisoteie e voltando-se vos faça em pedaço. Que versículo terrível, né? Então prepara a primeira família tua. Há muitas pessoas que você já fez, já foi lá. Ele já sabe. Deixa Deus trabalhar. Amém? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui neste mesmo lugar, enriquecendo todos os dias com aquilo que o Senhor nos envia diretamente do céu. Que nós venhamos aqui ser apenas servos, Pai, e entender o Teu chamado e tudo aquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Deus, visite a nossa casa, visite, meu Deus, e nos mostre o que está faltando, que eu sei que o Senhor já nos deu para que nós venhamos a encaixar no lugar certinho. Ah, Senhor, nos aqueça todos os dias de mais força para continuarmos lutando, Pai, e que nós nunca venhamos a ser distante da sua dependência, que a sua dependência, a sua força, o seu querer e a tua misericórdia esteja sobre nós e dentro de nós constantemente. Deus, nesta noite, abençoe a vida da irmã Francisca Souza, lá no estado onde ela mora. Visite os filhos, se assim ela tiver. Visite, meu Deus, a saúde. Visita, meu Deus, o coração da tua serva nesta noite. Senhor, que o Senhor coloque na tua serva todos os dias o entendimento que muitos afrontamentos virão para contrariar, mas ela não é insensata. Ela tem e deve usar a maior ferramenta que o Senhor nos deu, que é a sua presença. Pedir socorro nesse momento, para que Deus oriente-a, para que ela não confronte ninguém, mas que ela continue o seu caminho de cabeça erguida, sabendo que quem a justifica é Deus. Deus, nessa noite, dê a ela uma noite de bênção e de paz, e que o amanhã esteja reservado para a vida dela. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Josefa, seu esposo, seus filhos, seus genros, netos e noras. Que o Senhor coloque, meu Deus, todos os dias a tua mão poderosa na sustentabilidade desta família. Dê a eles saúde e entendimento que os dias do Senhor é grande em bênção e maravilhas na vida deles. Pai, também da mesma maneira apresenta a vida do Júnior Passamai, de Kelly Passamai, do neto que ainda nós não fomos ver. Que o Senhor coloque todos os dias uma medida a mais, Pai, da tua misericórdia, do teu amor e de todo, Pai, que o Senhor tem de melhor. Que o Senhor desempenhe a segurança deste casal. Que o Senhor trabalhe no coração, tanto de um quanto do outro. E logo eu tenho certeza que o Senhor vai estar agindo de dentro para fora e vai ser uma explosão de glória e bênção quando este dia acontecer na vida do Júnior e de Kelly, porque está mais próximo do que eles imaginam. Grandes coisas são o que o Senhor tem feito na vida deste casal. E eu espero ver acontecendo coisas maiores, não porque nós somos merecedores, mas é porque o Senhor assim quer e decidiu fazer da sua melhor maneira. Dê a eles uma noite de paz e de alegria, lá onde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. Pai, também apresento nesta noite a vida da minha mãe, dos meus irmãos, todos eles, Pai, em nome de Jesus. O meu único cunhado, as minhas cunhadas, elas possam todos os dias contemplar, meu Pai, nos seus esposos, homens diferentes, porque estão sendo administrados pelo Senhor. Dê a eles todos uma noite de gozo, de alegria, aos meus sobrinhos, todos eles, Pai, que o Senhor abençoe rica e ricamente. Também visite nesta noite, meu Deus, a vida da minha tia Sebastiana, lá em Rondônia, no estado, lá no Colorado, no estado de Rondônia. Visite todos os meus primos que moram naquele estado. Mas da mesma maneira, visite os que moram ali no Pará. Visita também os que moram aqui no Mato Grosso.
os que moram ali no Paraná, lá no Portugal, que a nossa família esteja sob o teu olhar, Pai. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida de Samira, da Anne, da Carla, a minha própria vida, este trabalho. E agora, meu Deus, também apresento a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, seus filhos, a igreja a qual eles estão ali como administradores. E também a mecânica que eles têm, bem pequenininha, mas cheia de providência de Deus. Deus, eles não têm mais endereço certo. Eles agora, não sei se eles já estão pensando, Deus. Poxa, nós agora não temos endereço certo. E na realidade tem. Porque quem está fazendo a obra de Deus, o endereço é o Senhor. É o Senhor que nos leva para a direita, para a esquerda, que eles não venham de maneira nenhuma um dia desse, se vier um dia de transição, de mudança, que eles não venham de maneira nenhuma sentir nenhum impacto, porque eles sabem que são transitórios. E o Deus que eles servem, o Deus que nós servimos, já está de olho nisso. O Deus de mudança que esse Deus é. E eu sei que esse Deus é Deus de mudança. Quando nós menos espera, o Senhor faz a mudança. Que eles deixem, Pai, tudo que não se amarre em nada, que não se prenda em nada, porque o Deus que nós servimos está de olho em cada um de nós. E assim como num tabuleiro Ele nos muda. Oh, glória a Deus! Que o Senhor esteja como endereço principal da vida deste casal, Pai, pastor Gilmar e missionária Cida Lima. Desta maneira, Pai, nós te agradecemos nessa noite pelas vidas que aí estão, que eu não sei o nome, mas que visite o coração de cada um. Cada um, meu Deus, segundo o que o Senhor achar melhor de fazer. Que o Senhor trabalhe, aonde estiver tristeza, que o Senhor devolva a alegria. Aonde estiver, meu Deus, pessoas aprisionadas, angustiadas, que o Senhor seja o alívio e a paz presente. Deus, Pai, visite aqueles que estão hoje em um hospital. Visite, meu Deus, aqueles que estão ali em um presídio, aqueles que são dependentes químicos, as prostitutas, aquele lar que a guerra não sai, que o Senhor entre na causa. Deus, visita cada um que está enfermo nesta noite, porque eu sei que o Senhor é Deus. Dê uma noite de bênção para cada um de nós, nas conformidades que só o Senhor tem. Desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. Tenha uma noite de salvação e até amanhã, se Deus assim quiser. Amém?